Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser talvez no mesmo tom que eu tenho falado, que eu tenho utilizado. Infelizmente, trazer boas notícias não tem sido tarefa fácil, principalmente para quem trabalha e está imerso aí dentro do mundo da economia. O que acontece? Nós temos um problema grave do ponto de vista estrutural. Nós temos um país jovem com uma dívida crescente em cima de uma massa de indivíduos que não são tão representativos assim. Então, o que acontece? Nós somos um país jovem com déficit da previdência parecido com um país de idade avançada. Então, nós temos problemas que talvez apenas nossas contrapartidas europeias têm e sofreram. E para você ter uma ideia, o ajuste feito lá foi muito mais forte do que aqui e com certeza mexeu com uma massa de pessoas muito mais numerosa que a nossa, mas talvez a nossa estrutura histórica explique o porquê que é tão difícil fazer uma reforma para atacar determinados privilégios, dado que o país ele foi construído em cima de privilégios e às vezes esses privilégios são vendidos como direitos adquiridos. E esse é um dos problemas. Hoje eu tive um evento muito bom, o evento na FGV São Paulo, contou com a presença de 5 secretários de finanças. Às vezes eles têm outros nomes, mas basicamente 5 secretários de finanças de estados como Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Sul, Goiás, se eu não me engano. Tivemos também a presença de outros 2 ex-secretários e também a presença do secretário de Finanças do governo Zema de Minas Gerais, que inclusive foi secretário de Finanças do Estado do Rio de Janeiro e não é economista e é a favor da reforma da Previdência. Porém, enquanto esteve como na frente do Estado, da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, pouco fez em prol dessa questão, mas há questões políticas também que explicam talvez a inépcia e também a falta de governabilidade para qualquer mudança estrutural promovida pelo Estado do Rio. E aí eles todos foram uníssonos em falar que as finanças públicas dos entes subnacionais são uma bagunça, né? Então, ou seja, a questão da contabilidade criativa permeia, e não nasceu às vezes no Rio Grande do Sul, mas hoje em dia permeia todos os entes federativos. E uma das explicações é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada no ano 2000, ela obriga os estados e municípios a terem gastos com pessoal limitado em torno de até 50% das suas receitas, 50% ou 60%. E aí o que acontece? Quem é o órgão responsável por fiscalizar se esse limite está sendo respeitado? O Ministério Público, que é o que? Em tese e na realidade um funcionário público cujo salário depende deles estarem respeitando esse limite. Logo, a grande maioria dos estados feriu esse limite gravemente e não teve nenhum tipo de penalidade. Então, assim, a gente tem vários estados onde as chamadas pedaladas fiscais aconteceram e nada foi feito. Então, está mais do que provado que toda essa dinâmica que aconteceu no Brasil a partir dos anos 2000, 2002, 2003, onde você teve uma série de dados sobre a qualidade fiscal, não necessariamente esses dados são reais. E, além disso, grande parte dos gastos com os inativos na grande parte dos estados não são reconhecidos na rúbrica correta. Então, às vezes, nós temos superávites primários fabricados. E, para completar, grande parte não tem sequer apoio nas suas próprias bases para fazer uma reforma da Previdência local. Então, eles dependem da federação para que seja aprovada uma reforma da Previdência e essa reforma seja passada para os demais entes federativos. E aí tinha um moderador também, era do Ceará, e talvez o Ceará seja um caso emblemático de um estado que conseguiu passar uma reforma mesmo sem nenhuma pressão de gastos. Inclusive, a reforma proposta pelo Bolsonaro, essa reforma que eu acho que enterrou a reforma da Previdência Geral,
Para os militares piora a situação no Ceará, porque hoje eles já recolhem 14% das forças militares estaduais. Estou falando de bombeiros e polícia militar. Bom, e aí o que isso acaba gerando, né? Isso acaba gerando um aumento ainda mais da incerteza. Nós temos que a federação não consegue dar socorro a nenhum tipo de ente federativo com uma situação complexa das suas contas públicas, e como ela não consegue dar esse socorro, você tem que fazer uma reforma que consiga garantir que os estados consigam caminhar com suas próprias pernas. Isso está sendo bem difícil. Eu notei que eles agora começam a falar em termos de mais num jargão político do que num jargão econômico. Provavelmente têm depositado muita confiança, ou tinham depositado muita confiança na mudança de rumos que seria vista agora com o novo governo, e o que eu tenho notado é que eles não têm mais essa confiança. Isso então vai se traduzir com mais dificuldade para aprovar a reforma, e essa dificuldade maior vai encarecer ainda mais o custo de você passar por essa crise. E então a gente está falando de talvez uma redução nas projeções de crescimento. Nós temos já uma grande queda na Bovespa e dos seus principais ativos já nessa semana. Então, semana passada a gente estava com 100 mil pontos, agora nós estamos beirando de 92, 91, e para piorar, os juros estão subindo. Então, vai ganhar, a ponta vendedora dessa jogada está ganhando dinheiro, inclusive eu também. Então, assim, tá fácil fazer uma leitura sobre o que está acontecendo. Infelizmente, quem for apostar no Brasil hoje vai ter que ter mais paciência, e quem está vivendo uma situação de desemprego, está tendo uma crise maior, estava pensando que a coisa ia decolar, talvez não esteja tão bem preparado. Uma das explicações é que a gente tem no comando do governo ainda setores e influências fisiológicas de vários outros poderes, né? Então, é isso. Sigam aí se informando. Qualquer material que eu tiver eu vou colocar mais aqui no meu próprio site, etc. Vocês podem acompanhar, mas infelizmente as notícias não são boas como eu esperava e como vocês têm acompanhando a minha tônica. Um abraço.